Olá, boa noite a você. Alegria nós estarmos juntos novamente para esta meditação, para esta intenção de buscar na palavra de Deus as lições para as nossas vidas. Então, essa noite eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. E nós vamos começar a ler a partir do versículo 7. Lucas 22, a partir do verso 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. E Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe na aplicação da sua palavra. Jesus está pronto para reunir-se com os seus discípulos para celebrar a Páscoa. Essa que seria a última Páscoa antes do seu sofrimento. Ele então reúne os seus discípulos numa casa, num aposento, como tradicionalmente acontecia. Mandou então que fizesse todos os preparativos conforme a lei, as tradições, os costumes estabeleciam. E assim então os seus discípulos fizeram. Uma casa que ele certamente havia já acertado os detalhes com o seu proprietário. E ele então agora estava naquela oportunidade para conversar com os seus discípulos, para partilhar. É um convite de Jesus à mesa. É um chamado à mesa. Nessa noite, então, quero refletir com você nessa palavra. Quando Jesus compartilha os
seu desejo conosco. Então, nessa noite eu quero refletir com você sobre isso. O que Jesus quer conosco? O que Jesus deseja conosco? O que é que Ele propõe para nós quando nos convida, nos chama para perto dEle? Então nós vamos pensar um pouco nesse texto sobre isso. A festa da Páscoa era a principal festa para os judeus. Era a festa que determinava, então, a identidade, que reforçava essa identidade nacional de Israel. Ela foi estabelecida lá na saída do Egito. Então era uma história que falava de libertação, que falava de resgate, que falava de salvação, que falava do triunfo do Senhor contra os opressores do seu povo, contra aqueles que mantinham o seu povo escravo, aqueles que mantinham o seu povo debaixo dos laços, debaixo das correntes, das prisões, exigindo que o seu povo então realizasse trabalhos imensos, pesados, extenuantes. Então Jesus está compartilhando esta ceia, este memorial, como parte de toda a sua história, de toda a sua tradição. A festa da Páscoa, embora o seu significado muito profundo, ela era muito simples. Os componentes, os elementos da Páscoa, da mesa da Páscoa, eram muito simples. Era basicamente um cordeiro que era para ser comido pela família, esse cordeiro que era preparado. Não é? Havia também algumas ervas amargas para lembrar o tempo de dor, de sofrimento da escravidão do Egito, assim como a lei determinava. Havia um molho também feito com frutas, feito com mel, com um pouco também de algumas ervas amargas, e este molho tinha uma cor avermelhada, um molho que se chamava harosep. E esse molho então servia para lembrar ao povo de Israel a respeito do sangue que foi derramado, a respeito também do sofrimento que eles tinham. Era um molho um pouco agridoce. E ele era então partilhado ali eles molhavam aquelas ervas amargas, eles imergiam também o pão, e eles comiam isso. E havia vinho, muito vinho, para celebrar a alegria. O salmista se refere ao vinho como dado por Deus para a alegria do coração do homem. Então, o vinho era também presença constante das festas de Israel e não ia faltar ali na Páscoa. E é nesse ambiente muito simples, nesse ambiente muito ordeiro, carregado de memórias, de lembranças, um ambiente onde aquelas histórias a respeito do povo, de toda a peregrinação, de toda a história do povo de Israel era contada. O chefe da família então fazia lembrar como é que foi a visitação de Deus naquela noite no Egito. Uma noite trágica para o Egito, mas uma noite de festa para Israel. Uma noite de expectativa, de medo até, no entanto, uma noite em que eles estavam finalmente celebrando a libertação. Então essa história era lembrada, era comemorada com isso. E então Jesus está ali com os seus discípulos. Certamente ele havia feito todos esses rituais, tido essa conversa. Algumas canções eram entoadas também, canções que remetiam àquele tempo da Páscoa, eventualmente aquela dor no Egito, algumas daquelas músicas que lembravam todo o tempo de tristeza. Alguns salmos eram citados também, mencionados para esta ocasião. Era um momento também em que se lembrava a aliança de Deus com o seu povo Israel, uma aliança expressa ali em Deuteronômio capítulo 6, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Jesus então, ele reúne os seus discípulos para esse momento, e ele então vai abrir o seu coração. Porque aquela seria a última Páscoa, aquele seria um momento de transição em que Jesus estava se preparando para ir à cruz, porque no dia seguinte ele seria crucificado. Então Jesus estava com um turbilhão de emoções dentro do seu coração. Tentemos imaginar então tudo aquilo que se passava na mente de Jesus, tudo aquilo que se passava na sua alma, ele sabendo o que aconteceria com ele, ele sabendo o que
essa noite com uma longa conversa, em que Jesus começa então com a cerimônia, o momento em que Jesus lava os pés aos seus discípulos, lá em João 13. Depois ele vem falando de uma série de coisas que Jesus ensina a respeito da vinda do Espírito Santo, a respeito da unidade, do amor que ele tinha para com os seus discípulos e como eles eram seus amigos queridos. E ele começa a falar então do propósito de Deus, da vontade que Deus tinha para eles, do que Deus pretendia com eles. Então Jesus já começa a introduzir essa conversa para abrir o seu coração. O que ele pretende com os seus discípulos? O que ele deseja com os seus discípulos nesses encontros que ele promove, nesses momentos que ele estabelece? E nesse texto, então, nós vamos encontrar pelo menos 3 lições, 3 afirmações de Jesus a respeito do seu querer, a respeito da sua expectativa com relação a nós, porque o Senhor nessa noite também nos convida para a mesa, nos convida para a sua história, nos convida para lembrar todo o seu ministério. É isso que Paulo vai se referir aos Coríntios bem mais tarde deste momento, quando ele diz que quando celebramos a ceia do Senhor, nós vamos lembrando a história de Jesus e anunciamos a sua morte. E anunciamos também a esperança da sua vinda. Então Jesus quer partilhar conosco da sua história. Ele nos convida para ouvirmos dele, para aprendermos dele, para estarmos com ele. E o que é que Jesus quer conosco? Nós vamos então acompanhar esse texto. A primeira afirmação de Jesus, que nós lemos, está lá no verso 15. Quando Jesus diz: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus faz uma declaração de que aquele momento, embora fizesse parte de uma tradição do povo, mas foi algo desejado, algo esperado com ansiedade, algo muito querido, algo profundamente planejado. Então, a primeira afirmação que Jesus faz aos seus discípulos é que a sua relação conosco ela é intencional. Jesus intencionalmente deseja que estejamos perto dele. Então, Jesus não quer encontros casuais, encontros furtivos. Ele também não quer encontros momentâneos ou passageiros. Jesus busca conosco um relacionamento planejado, almejado, desejado, algo que mova o profundo do nosso ser, algo que leve as nossas emoções, algo que toque as nossas emoções, as nossas afeições, que nos toque o nosso desejo, que mova, que provoque a nossa imaginação, os nossos sentidos. Jesus planejou aquilo com os seus discípulos. Jesus queria, porque era algo muito especial, era algo muito profundo. Jesus não queria usar apenas a tradição, usar apenas a história, aproveitar a oportunidade para isso. Como querendo dizer, olha, esse é o nosso calendário, a lei de Moisés diz que nesse mês nós vamos celebrar a Páscoa, então vamos nos reunir para a Páscoa. E ele então conta a história da Páscoa, como eram todas as tradições, como eram todos esses momentos, como eles faziam costumeiramente. E Jesus então espera de nós a mesma resposta. Ele espera que não façamos as coisas para Ele, que não estejamos com Ele, por causa de necessidades, por causa de eventos, por causa de um ritual, ou porque é assim que as coisas precisam ser. Mas Jesus espera que estejamos com Ele intencionalmente, com toda a nossa vontade, com todo o nosso interesse de estar com Ele. Não estar com as coisas que Ele vai nos dar,
não estar com Ele por conta dos presentes ou bênçãos que certamente ou eventualmente estarão disponíveis para nós, mas estar na presença dEle, na companhia dEle, para lembrar a história da redenção. Jesus está conduzindo os seus discípulos novamente àquela emoção. Podemos imaginar em cada momento, quando ele pega o cordeiro, ele vai contar a história do porquê o cordeiro foi morto, o que foi que aconteceu naquela noite. E ele já preparando o coração e a mente dos seus discípulos, porque dali a poucas horas ele também estaria pendurado numa cruz, sendo sacrificado qual um cordeiro, o mesmo cordeiro, com a mesma ideia, com a mesma imagem e a mesma mensagem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele apanha o cordeiro, ele apanha do pão, das ervas amargas, e ele vai então explicando como tudo aquilo se relaciona com ele, como tudo aquilo tem a ver com ele, como tudo aquilo foi orquestrado e organizado para que se cumprisse na vida dele, na morte dele. Como é que o seu Pai eterno estava entregando ele para morrer, a fim de que eles fossem libertos, fossem salvos. E Jesus desejava que eles entendessem isso. Por isso que Jesus quis e desejou que eles estivessem por perto. Ele espera que também nós tenhamos esta resposta a Ele. Nós precisamos ser intencionais com relação a Jesus. Precisamos colocar no nosso relacionamento com Jesus o nosso coração, o nosso desejo, a nossa vontade. Nós precisamos voltar a desejar ardentemente estar com o Senhor, caminhar com o Senhor, ouvir o Senhor, aprender do Senhor. Não podemos estar com Ele porque é assim que as coisas devem ser, porque afinal de contas é domingo e nós nos reunimos como igreja, porque afinal de contas tem culto, então a gente aproveita a agenda para isso, se não houver nada mais, se não houver alguma outra coisa mais interessante ou eventualmente. Mas desejar estar lá, desejar estar com Ele, porque Jesus quer que a nossa união com Ele não seja apenas de circunstâncias exteriores, mas da nossa mente, do nosso coração, de toda a nossa alma. Porque Jesus deseja ardentemente estar em nossa companhia. Jesus, ele se move de compaixão, de alegria, suas entranhas, o seu íntimo se remove, se remexe de expectativa para estar conosco, para ter-nos perto dele, para reunir-nos em volta dele, para compartilhar conosco da sua sabedoria, do seu conselho, da própria história que Ele está escrevendo e construindo conosco. Então que nós também possamos desejar ardentemente estar com o Senhor, que o nosso relacionamento com Deus seja intencional. Esta é a primeira lição. A segunda lição da afirmação de Jesus está lá no verso 21. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está como a minha sobre a mesa. A segunda coisa que Jesus deseja conosco, quando nos chama para o encontro, quando nos chama para perto dele, ele deseja que o nosso coração seja exposto. Jesus está revelando aos seus discípulos que há entre eles um traidor.
que há entre eles alguém que está acompanhando a caminhada, mas o seu coração não está com eles. Alguém que está ali, mas ele é mal intencionado. Alguém que está ali, mas não está ali de verdade. Alguém que está ali, mas que se vendeu. Alguém que está ali, mas que resolveu negociar, que se deixou corromper, que se deixou enganar. Alguém que está pronto a trair, a abandonar o grupo, a abandonar aquela família. Alguém que está pronto para entregar o seu mestre. É um coração que desenvolveu toda uma prática, toda uma consciência, todo um sistema de crendices e valores em que ele vai tentando se aproveitar da vida, tentando lançar mão de algumas vantagens. É aquele que quer obter algumas coisinhas a mais, às vezes atalhos, caminhos mais fáceis. Jesus quer que o nosso coração também seja exposto. Jesus também quer que as nossas intenções, os nossos desejos e as nossas vontades também sejam expostas, sejam avaliadas, sejam pesadas no seu grau, na sua intensidade, no seu potencial de traição, de abandono, de ruptura, de desistência. Que imediatamente os discípulos começaram a perguntar: quem é que seria esse traidor? Eles começaram a olhar e disseram: sou eu? Por acaso sou eu? Talvez seja aquele, talvez seja o outro. Nem todos os nossos desejos são puros. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, o nosso coração ele se corrompe facilmente, o nosso coração ele se vende, o nosso coração ele negocia facilidades, nós caímos rapidamente nas mãos e nas garras e nas conversas de um mundo que nos seduz. Muitas vezes seguir o nosso coração vai nos levar ao caminho da traição. A quem você está traindo? Talvez você esteja traindo a si mesmo, porque você diz crer em algo, mas vive de maneira diferente, que não corresponde àquilo que você crê. Talvez você esteja traindo a sua consciência, dos seus valores, e ela mostra que você precisa se corrigir, mas você não quer se corrigir. Talvez você esteja traindo seus amigos, talvez traindo a sua família, talvez traindo o seu patrão, aquele que lhe dá emprego e confia a você, e você rouba dele horas de trabalho. Em vez de trabalhar, se dedicar à sua tarefa, você rouba isso, você tira dele isto. Talvez você esteja roubando dos seus filhos o tempo que eles esperam que você esteja com eles. Isso é travestido, isso é camuflado numa imagem que você está trabalhando arduamente pelo futuro deles, para garantir-lhes um futuro melhor, para que eles possam ter uma estrutura, para que eles possam ter algumas coisas para viver. Mas os seus filhos não precisam de você amanhã, eles estão precisando hoje, está precisando agora. A quem você está traindo? De que maneira você permitiu que seu coração se corrompesse? Em que tipo de conversa você acreditou? Em que tipo de situação você se deixou embaraçar? O que é que te fez desanimar? O que é que te fez enfraquecer? Jesus quer expor isso para que nós possamos ser curados, para que nós possamos ser libertos, para que nós possamos ser limpos. A Bíblia diz que aquele que esconde o seu pecado
ele vai cada vez mais afundando, mas aquele que confessa e deixa encontra misericórdia. Jesus diz logo no início do seu ministério: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então Jesus espera que nós confessemos a nossa doença, que nós confessemos a nossa fraqueza, que nós confessemos o nosso pecado, que nós confessemos a nossa traição, que nós confessemos o nosso descaminho, para que Ele nos cure, para que Ele nos restaure, para que Ele nos coloque de volta no caminho direito, porque senão nós vamos continuar capengando, nós vamos continuar caindo, nós vamos continuar ainda vacilantes. Jesus deseja então que o nosso coração seja exposto, não para nos envergonhar, não para nos humilhar, para nos quebrar, mas para nos restaurar, para nos colocar em pé novamente, para que nós possamos experimentar e vivenciar a sua graça, o seu amor e tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Jesus quer que nos nossos encontros haja esse momento em que as nossas feridas são expostas, elas são limpas, elas são depuradas, elas são higienizadas, elas são sanitizadas e elas são medicadas para que elas possam cicatrizar. Jesus quer que em nossos encontros nós levemos a Ele o nosso coração, todo abatido, todo machucado, todo amarrado, todo atrelado, todo preso em cadeias, que levemos a Ele para que Ele possa tratar, para que Ele possa curar, não somente daquilo que o mundo nos causou, mas principalmente daquilo que nós mesmos causamos a nós. Quando nos deixamos levar pelas falsas concepções, pelas falsas ideias, quando nos deixamos levar pelos nossos desejos desenfreados, quando nos deixamos carregar e escravizar pela nossa própria vida e tentativa de sustentar a vida à nossa própria maneira, quando nós esquecemos quem é o Senhor da nossa história. Então, a segunda coisa que Jesus deseja é que nós exponhamos a nossa traição, para que sejamos libertos, para que sejamos levantados, para que sejamos consolados e plenamente restabelecidos. A terceira coisa que Jesus afirma aos seus discípulos está lá no verso 26. Mas vocês não serão assim, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como o que serve. Jesus está fazendo um contraste entre os reis, entre os que dominam, como funcionam os sistemas de governo, os sistemas de poder e de controle nesse mundo. Porque os seus discípulos começaram a discutir entre eles quem era o maior. Então a terceira declaração de Jesus é que Ele espera e deseja que sejamos servos dos demais. Jesus quer nos introduzir numa vida de serviço, numa vida de trabalho pelo bem comum, pelo bem do outro. Seus discípulos estavam ali discutindo quem era o maior, quem era o melhor entre eles, já que o traidor havia sido revelado. Num outro evangelho, quando Jesus diz: a mão do que me traz está comigo à mesa, logo em seguida ele entrega um pão molhado no vinho para Judas Iscariotes,
Então todos ficam sabendo que o traidor era Judas. Então a reação deles foi essa: ufa, não sou eu não sou o traidor. Então eles começaram a discutir: bom, já que eu não sou o pior entre nós, então quem é o melhor entre nós? Quem vai ser o maior? Quem vai ser o líder, já que Jesus está falando de sua morte, ou já que Jesus está falando de que vai nos deixar, já que Jesus está falando de ampliar o seu reino, já que ele está falando de como vai se estender o seu poder, então quem de nós vai ser este governante? Quem de nós vai ser o seu braço direito? E Jesus diz: olha, no meu reino as coisas não funcionam assim. Não é uma disputa de poder, não é uma disputa de influência, não é controle, trata-se de serviço. Em João 13 nós encontramos Jesus dando o exemplo quando ele lava os pés aos discípulos. Ele diz: é isso que vocês devem fazer aos outros. E ali ele estava ilustrando não somente o ato de lavar o pé em si, mas também uma figura da caminhada. A pessoa que chegava de uma longa jornada, e ela vinha com os seus pés empoeirados, ela vinha com os seus pés machucados, e eles então eram refrescados naquela água, eles eram lavados, e assim a pessoa ficava preparada e pronta para prosseguir a sua jornada, para retomar o seu caminho. Então Jesus ele está ilustrando isso: vocês devem servir aos outros para que os outros possam continuar a sua vida, possam continuar a sua caminhada até encontrar tudo aquilo que Deus quer realizar com eles e através deles. Vocês devem ser facilitadores para que outros possam ter a sua experiência com Deus, ter o seu encontro com o Pai Celeste, um encontro de cura também, um encontro de restauração também. É assim que vocês devem ser para os outros. Jesus afirma numa outra passagem aos seus discípulos, dizendo: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos, em benefício do outro. Jesus está trazendo agora o outro para aquela reunião da mesa, para aquele encontro na mesa. Jesus está dizendo: olha, nesse mundo as pessoas disputam poder, disputam influência, disputam controle, as pessoas disputam pelas migalhas, as pessoas se alegram quando veem a outra sendo destruída, quando veem a outra sendo humilhada. As pessoas não se importam, elas não se interessam, elas são indiferentes com aqueles que muitas vezes sofrem, com aqueles que estão aprisionados, não somente em sistemas sociais, políticos e econômicos, mas principalmente aprisionados pelo diabo, pela mentira, pelo engano, pelas ideologias fraudulentas de poder, que escondem por trás delas projeto de poder, de domínio, que levantam ditadores e tiranos, que aparecem a princípio como salvadores, como heróis, como benemerentes, mas eles então depois se revelam a sua crueldade, a sua maldade, a sua frieza. Jesus diz: olha, eu desejo que vocês nos nossos encontros se tornem servos. Eu desejo que em nossos encontros vocês sejam supridos, sejam alimentados para depois poder servir aos outros. Vocês não vão disputar vantagens. Vocês não devem entrar nesse jogo de quem é o melhor, de quem é o maior. Sirvam. Atendam aos outros, olhem para os outros, sejam facilitadores, sejam auxiliares, vejam os outros como carentes da graça de Deus e levem essa graça até eles. Jesus lembra aquilo que foi dito lá atrás, quando Deus chama Abraão.
Ele diz: olha, eu vou abençoar a tua geração. A tua geração será poderosa sobre a terra. Mas ele diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele diz para Abraão: eu vou te abençoar, mas você será uma bênção. Você precisará ser uma bênção. Você precisará ser o abençoador. Você precisará servir para que outros sejam beneficiados, para que outros encontrem o caminho, para que outros encontrem a libertação, para que outros vejam a luz, para que outros saiam das suas prisões, sejam elas quais forem, para que os outros também encontrem força e encorajamento, para que os outros também possam ter as suas traições expostas e resolvidas, para que os outros também possam experimentar da minha intencionalidade em estar com eles. Então Jesus muda o padrão, Jesus muda o conceito, Jesus muda a ideia. Mesmo nas tragédias, quando as pessoas começam a se tornar mais egoístas, mesmo nas dificuldades, as grandes crises, quando as pessoas começam a olhar apenas para si mesmas, para se defenderem, para se protegerem, elas começam a evitar estar perto de outros, começam a evitar os encontros, começam a evitar as reuniões. Jesus está dizendo: olha, mesmo nisso vocês precisam servir, independente disso vocês precisam servir. Vocês precisam dar, vocês precisam oferecer, vocês precisam estender a mão, porque entre vocês não será um jogo de quem é o melhor, porque entre vocês não haverá uma disputa de quem pode mais, de quem manda, de quem sabe mais, de quem tem mais coisas, de quem realiza mais coisas, de quem tem mais troféus, de quem tem mais objetos, de quem tem mais histórias e aventuras fantásticas para contar. Todas essas coisas serão para servir, para atingir, para alcançar e tocar o outro, com o amor e a graça, o mesmo amor e a mesma graça que eu tenho demonstrado para vocês. Assim diz Jesus aos seus discípulos. Essa é a terceira afirmação. Jesus deseja que sejamos servos, que nos encontros aprendamos a servir. Concluindo, uma noite tão especial, um momento carregado de sentimentos, de lembranças, de memórias. Memórias difíceis, memórias doloridas, mas memórias também alegres, felizes. Uma lembrança de tempos difíceis, mas que não conseguiram ofuscar a ação poderosa de Deus, a bondade de Deus. A tragédia da vida não pode apagar, nem impedir o mover de Deus em favor do povo que Ele ama, em favor daquele a quem Ele ama e daquele que o ama. Jesus então se reúne com os seus discípulos essa mesa na Páscoa, e Ele ali então abre todo o seu coração. Ele expõe os seus sentimentos mais profundos. E ele mostra então o que ele queria, o que ele esperava que acontecesse naqueles encontros e nos encontros que ele tem, nos encontros que ele promove ainda hoje conosco, porque a ceia, esse momento da Páscoa, onde se celebra a ceia, que nós como cristãos, como igreja, celebramos, é a vivência, é um memorial, é a recordação dessa situação, desse ambiente, é estar de novo com Jesus
Jesus à mesa, é estar relembrando, é estar recordando, ouvindo de Jesus a sua alma, a sua vontade. E para nós, Jesus vem e diz que Ele espera que sejamos intencionais nesse encontro. Jesus quer tocar a nossa alma, o nosso coração. Deus espera que estejamos aqui comovidos, apaixonados, amantes dEle, desejosos da presença dEle, de estar com Ele, de ouvir as suas palavras, que estejamos ansiosos por isso, que estejamos imaginando este momento, planejando este momento, quando nós estamos com Ele, quando estamos ao redor dEle, porque Jesus é intencional em estar conosco. Jesus deseja muitíssimo e profundamente, ardentemente estar conosco. Jesus também quer que sejam expostas as nossas feridas, as nossas mazelas, o nosso potencial de traição, porque assim Ele nos cura, porque assim Ele nos restaura, porque assim Ele nos liberta, porque assim Ele joga fora tudo aquilo que nos contamina, tudo aquilo que nos atrapalha. Jesus quer olhar para isso, olhar para aquele nosso coração tão adoecido, para revigorá-lo, para chamá-lo de volta à vida. E Jesus espera que nesses encontros nós nos tornemos servos, nós encontremos a alegria para servir, o prazer para servir, a disposição para servir, a coragem de estar com os outros, de partilhar, de compartilhar, de dividir, de atrair, de trazer os outros para perto de Jesus, torcer pelos outros para que os outros retomem a sua caminhada, porque cada experiência neste mundo é uma experiência perto da morte, é uma experiência perto da prisão, é uma experiência próxima das trevas, e Jesus quer que as pessoas continuem vivendo, continuem caminhando, porque é na vida, na caminhada e nessa jornada que elas vão conhecendo a Deus, que o amor de Deus vai sendo revelado a elas, que o amor e o poder de Deus vai sendo manifestado sobre elas. Elas querem, elas precisam entender a bondade e a misericórdia de Deus sendo manifestadas a elas. É isso que Jesus deseja nessa passagem, as lições que Ele mostra para nós, que os nossos encontros então sejam motivados, que os nossos encontros sejam entusiasmados pelo único fato de que nós estamos encontrando com Jesus, nós estamos perto dEle, nós estamos na presença dEle. Que os nossos encontros sejam cheios de esperança, cheios de alegria, porque nós estamos sendo curados, nós estamos sendo libertos, nós estamos sendo restaurados. E que os nossos encontros sejam também cheios de expectativa e satisfação, porque nós podemos também abençoar outros, podemos alcançar outros, podemos tocar a vida de outros. Nós estamos sendo instrumentos e canais do amor e da bondade de Deus. Então é isso que Jesus espera de nós. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe as nossas vidas, nesses nossos encontros em que nos reunimos com Jesus. Vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor vem ao nosso encontro, porque o Senhor deseja profundamente estar conosco. O Senhor nos reúne como filhos do Senhor ao redor da mesa, e ao redor da mesa o Senhor compartilha histórias, como o Pai faz com os seus filhos. E o Senhor também quer ouvir as nossas histórias. O Senhor também quer saber de nós, das nossas caminhadas, das nossas jornadas. E nessa mesa com Jesus, Ele nos oferece cura,
nos oferece restauração e libertação. Mas também reconhecemos, ó Pai, que o Senhor deseja que sejamos servos. O Senhor deseja que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar aqueles que ainda estão perdidos, que aqueles que ainda não encontraram o Senhor, que ainda não encontraram um caminho para a sua vida, que estão ainda, ó Deus, sendo arrastados por aí, eles que estão incomodados, que estão sendo aprisionados, que não conseguem viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida com significado, ó Pai. O Senhor também deseja profundamente que eles participem da mesa do Senhor. Que o Senhor possa, Deus, nos usar, que o Senhor encontre em nós essa disposição, essa intencionalidade em sermos instrumentos para o Teu serviço, para abençoar os outros que precisam. Pai, eu oro por esses agora que estão aqui, que se aproximam da mesa do Senhor, que o Senhor os contemple, que o Senhor olhe por eles, ó Pai, e que o Senhor venha abençoá-los. Que o Senhor venha levantá-los, que o Senhor venha nutri-los, que o Senhor venha suprir, ó Pai, as suas vidas. Vem despertar neles, ó Deus, esse desejo, esse anseio profundo pela presença do Senhor. Vem despertar neles, ó Pai, aquilo que precisa ser tirado, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser aprendido, aquilo que precisa ser fortalecido em suas vidas, ó Pai. Para que a vida abundante que Jesus ofereceu, que Jesus nos traz, possa ser verdadeira neles, possa ser vivenciada e experimentada por eles, ó Pai. Cuide deles, ó Deus, guarde, protege, ó Pai, encoraje e fortaleça nas suas vidas, ó Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, que preservou essa mensagem para nós até o dia de hoje. Muito obrigado. Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso único Redentor, nos convidar à mesa e partilhar do seu coração e dos seus desejos para conosco. Muito obrigado, no nome dele que nós oramos. Amém. Deus abençoe você, Deus te guarde, Deus te proteja. Espero ver você no nosso próximo encontro. Tenha uma boa semana.